Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama está prestes a enfrentar uma das semanas mais desafiadoras de sua temporada, uma sequência de 2 jogos decisivos em menos de uma semana, com viagens que levarão o elenco para Brasília e Quito. Após um mês sem entrar em campo devido à pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes, o Gigante da Colina retoma suas atividades neste sábado, 12, quando enfrenta o Botafogo no estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clássico é apenas o início de uma maratona que exigirá muito mais do que preparação física e tática. Após o confronto contra o Botafogo, o Vasco não retornará ao Rio de Janeiro. Em vez disso, a delegação seguirá diretamente para Quito, no Equador, onde enfrentará o Independiente del Valle na terça-feira, 15, às 21h30, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Essa logística, embora necessária para economizar tempo e energia, coloca o elenco em uma situação inusitada, 5 dias longe de casa, com pouco tempo para descanso entre os compromissos. A altitude de Quito, que chega a impressionantes 2.850 metros acima do nível do mar, será outro obstáculo a ser superado. A escolha por essa programação reflete a preocupação da comissão técnica em minimizar os efeitos adversos da altitude. Para isso, o Vasco realizará treinos no domingo e na segunda-feira no Equador, buscando adaptar o elenco às condições extremas antes do duelo contra o Del Valle. O Estádio Olímpico Atahualpa, palco do confronto, é conhecido por dificultar a vida dos visitantes, especialmente aqueles que não estão habituados a competir em altitudes elevadas. O cansaço precoce, a falta de ar e a redução na eficiência física são alguns dos desafios que o Vasco precisará enfrentar. Por outro lado, o adversário equatoriano vive um momento positivo. Liderado pelo técnico espanhol Javier Rabanal, o Del Valle está invicto a 8 jogos no Campeonato Nacional e lidera a tabela. Apesar de ter empatado recentemente com o Barcelona de Guayaquil, o time demonstrou força ofensiva e organização tática. Além disso, o retrospecto recente do Del Valle inclui apenas 4 empates nos últimos 5 jogos, mostrando consistência competitiva. Embora tenha sofrido uma goleada por 6-2 contra o River Plate na Libertadores, o time se recuperou rapidamente e vem apresentando um futebol confiante e agressivo. Para o Vasco, o desafio vai além do desgaste físico e mental. A equipe precisa encaixar as ideias de Fernando Diniz, que ainda busca consolidar seu estilo de jogo após 7 partidas no comando. Apesar de números razoáveis até aqui, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, o time mostrou potencial em momentos específicos, como na vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi e no triunfo por 3-0 contra o Melgar, que garantiu a classificação para os playoffs da Sul-Americana. No entanto, a irregularidade ainda é um ponto a ser trabalhado, e o clássico contra o Botafogo pode ser decisivo para ganhar confiança antes do confronto internacional. Além disso, o calendário apertado exige uma gestão cuidadosa do elenco. Entre os jogos contra o Del Valle, o Vasco enfrentará o Grêmio no dia 19, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, a maratona de compromissos não permite margem para erros. Rotatividade e monitoramento de cargas de trabalho serão fundamentais para evitar lesões e garantir que os jogadores estejam em condições ideais para cada partida. Por fim, essa sequência de jogos e viagens representa um teste crucial para o Vasco. A capacidade de superar adversidades logísticas, físicas e técnicas será determinante para o sucesso do clube nas competições. Resta saber se o elenco estará à altura do desafio e se a diretoria conseguirá dar todo o suporte necessário para que o time alcance seus objetivos. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a maratona de jogos e viagens, vamos falar de outra notícia importante que promete agitar os bastidores do Vasco. Gabriel Pirani, meia do DC United, foi liberado pelo seu clube e pode reforçar o Gigante da Colina. Será que o Vasco terá mais uma peça-chave no elenco? Vamos entender melhor essa história. O Vasco da Gama está perto de realizar mais uma contratação estratégica para reforçar seu elenco. Gabriel Pirani, meia do DC United,
foi liberado por seu clube e agora está livre no mercado. A expectativa é de que o Gigante da Colina faça uma proposta oficial nos próximos dias, em busca de garantir um jogador que já demonstrou qualidade e versatilidade no futebol brasileiro. O interesse do Vasco em Pirani não é recente, mas ganhou força após a chegada de Fernando Diniz, que trabalhou com o jogador no Santos e no Fluminense e enxerga nele características ideais para reforçar o setor criativo do time. Aos 21 anos, Gabriel Pirani despontou como uma das promessas do futebol nacional ao defender clubes como Santos e Fluminense. No tricolor das Laranjeiras, inclusive, conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Campeonato Carioca. Sua habilidade no passe, visão de jogo e capacidade de criar oportunidades de gol chamaram a atenção do DC United, que o contratou em 2023. No entanto, com seu contrato se aproximando do fim e uma cláusula de renovação automática no horizonte, o jogador decidiu buscar novos desafios e chegou a um acordo com o clube americano para sua liberação imediata. Para o Vasco, a chegada de Pirani seria vista como um reforço pontual e qualificado. O meia tem perfil de jogador moderno, capaz de atuar tanto como armador quanto como segundo volante ofensivo, dependendo do esquema tático adotado. Além disso, ele poderia ser utilizado como reserva imediato de Felipe Coutinho, oferecendo ao técnico Fernando Diniz alternativas criativas no meio-campo sem comprometer a dinâmica do time titular. Essa flexibilidade é essencial para um elenco que disputa várias competições simultaneamente, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Outro ponto importante é o histórico de trabalho entre Pirani e Diniz. Durante suas passagens pelo Santos e pelo Fluminense, o treinador sempre destacou as qualidades técnicas e táticas do jogador, além de sua capacidade de assimilar rapidamente as ideias propostas pela comissão técnica. Esse entendimento prévio pode facilitar a adaptação de Pirani ao estilo de jogo implementado por Diniz no Vasco, baseado em posse de bola, pressão alta e movimentação constante. Para o técnico, contar com um jogador que já conhece seus métodos pode ser um diferencial na busca por resultados consistentes. Apesar do interesse declarado, o Vasco ainda não formalizou uma proposta oficial pelos direitos econômicos de Pirani. A diretoria monitora a situação com cautela, avaliando as condições financeiras e logísticas para viabilizar a contratação. Embora o jogador esteja livre no mercado, o clube precisa garantir que a negociação seja sustentável dentro do planejamento orçamentário, algo crucial para manter a estabilidade administrativa em um momento de reconstrução. Além disso, a chegada de Pirani traria um impacto positivo não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Como uma jovem promessa com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional, o meia pode ajudar a aumentar a visibilidade do Vasco no mercado global. Seu perfil técnico e sua experiência em competições de alto nível, como a MLS e a Libertadores, são atrativos que combinam com a ambição do clube em retornar ao cenário internacional. Por fim, a possível contratação de Gabriel Pirani reflete o esforço do Vasco em fortalecer seu elenco com peças que atendam às exigências técnicas e táticas de Fernando Diniz. Além disso, ela simboliza o compromisso do clube em buscar soluções inteligentes para superar os desafios da temporada. Resta saber se as negociações avançarão nos próximos dias e se o Gigante da Colina conseguirá garantir mais um reforço importante para o segundo semestre. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a possível chegada de Gabriel Pirani, vamos falar de outra notícia que reflete o ambiente interno do Vasco. VGT revelou mudanças significativas no clima do elenco e projetou um segundo semestre de conquistas. Como essa nova energia pode impactar o desempenho do time? Vamos entender melhor essa situação. O atacante VGT, principal referência ofensiva do Vasco da Gama, trouxe à tona uma notícia que vai além das 4 linhas. O clima no elenco cruzmaltino está mais positivo e coeso. Em entrevista à Vasco TV, o jogador destacou a melhora no ambiente desde a chegada de Fernando Diniz e projetou um segundo semestre de evolução e conquistas para o Gigante da Colina. Essa mudança interna pode ser o combustível necessário para o time enfrentar as múltiplas competições que estão por vir, incluindo o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. A declaração de VGT reflete um momento de transição importante dentro do clube. Após um primeiro semestre irregular, marcado pela troca de comando técnico, com a saída de Fábio Carille e a chegada de Fernando Diniz em maio,
O Vasco precisava não apenas de ajustes táticos, mas também de uma reorganização emocional e mental. O atacante afirmou que o clima mudou muito e que há uma sincronia maior com a comissão técnica, algo que tem gerado confiança no grupo para encarar os desafios do segundo semestre. Esse alinhamento entre jogadores e treinador é fundamental para consolidar o estilo de jogo proposto por Diniz, baseado em posse de bola, movimentação constante e pressão alta. Além disso, Vegetti destacou a importância da intertemporada realizada durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Nos últimos 3 meses, o elenco trabalhou intensamente sob a supervisão de Diniz e sua equipe, buscando entender e absorver as ideias táticas apresentadas pelo treinador. Segundo o atacante, esse período foi crucial para fortalecer o entrosamento e melhorar a execução dentro de campo. Viemos de 3 semanas de muito trabalho, intenso, entendendo cada vez mais o que o professor pede dentro do campo, afirmou Vegetti, reforçando o comprometimento do grupo com o projeto liderado por Diniz. Outro ponto relevante na fala do jogador foi a projeção otimista para o retorno às competições. Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, ainda vivo na Copa Sul-Americana e em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa de resultados expressivos para continuar sonhando alto em todas as frentes. Para Vegetti, uma vitória no clássico contra o Botafogo, marcado para este sábado, 12, será essencial para embalar o time antes do duelo decisivo contra o Independiente del Valle, no Equador. O mais importante é ganhar o jogo. Voltar desta intertemporada ganhando vai ser muito bom para a gente, disse o atacante, enfatizando a importância de começar o segundo semestre com os 3 pontos. Esse discurso de confiança e motivação é um reflexo direto do trabalho realizado por Fernando Diniz e sua comissão técnica. Desde sua chegada, o treinador tem buscado moldar o time à sua filosofia de jogo, algo que exige tempo e dedicação. Apesar dos números ainda razoáveis em 7 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, o Vasco mostrou momentos de excelência, como na vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi e no triunfo por 3-0 contra o Melgar, que garantiu a classificação para os playoffs da Sul-Americana. Esses resultados têm ajudado a construir uma base sólida de confiança no elenco, que agora parece mais preparado para enfrentar adversários de peso. Por outro lado, o otimismo de Vegetti também serve como um alerta sobre a necessidade de manter o foco. O segundo semestre será marcado por uma sequência apertada de jogos e viagens, exigindo muito do elenco física e mentalmente. Além disso, o Vasco enfrentará adversários difíceis, como o Grêmio e o Del Valle, em competições que demandam regularidade e superação. Para o atacante, o segredo está na preparação. Sabemos que a segunda parte do ano é muito difícil, mas também é muito importante para o clube, para todo mundo. Temos muitos jogos, mas a gente se preparou bem. Por fim, a mudança de ambiente destacada por Vegetti simboliza um passo importante na reconstrução do Vasco. Um clima positivo e um grupo unido podem ser os diferenciais para o time alcançar seus objetivos no segundo semestre. Com a liderança de jogadores como Vegetti e a implementação das ideias de Fernando Diniz, o gigante da colina tem tudo para voltar a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o ambiente renovado no Vasco, vamos falar de outra notícia que reflete a gestão do elenco. O clube é um dos times da Série A com menor índice de lesões desde 2023, mas sofreu um revés recente com a nova lesão de Adson. Como isso impacta o planejamento do departamento médico? Vamos entender melhor essa situação. O Vasco da Gama tem enfrentado desafios significativos em sua reconstrução dentro e fora de campo, mas um dado impressionante chama a atenção: o clube é um dos times da Série A com o menor índice de lesões desde 2023. Essa marca positiva reflete um trabalho cuidadoso do departamento médico e da comissão técnica para preservar a saúde física dos jogadores, algo crucial em um calendário tão exigente quanto o do futebol brasileiro. No entanto, o revés recente com a nova lesão de Adson serve como um lembrete de que, mesmo com boas práticas, imprevistos podem ocorrer. Antes da lesão do atacante, o Vasco havia alcançado uma marca histórica ao zerar seu departamento médico pela primeira vez em 1 ano e meio. Esse período foi marcado por retornos importantes de jogadores como Estrela e David, que estavam se recuperando de lesões graves.
A ausência de atletas no DM era vista como um sinal de progresso na gestão do elenco, especialmente após um primeiro semestre repleto de adversidades, incluindo lesões sérias de nomes como Jair, Paulinho e o próprio Adson, que já havia sofrido uma fratura por estresse na tíbia direita em agosto de 2024. No entanto, o inesperado aconteceu novamente. Durante uma atividade no CT Moacir Barbosa, Adson sofreu uma nova fratura na tíbia direita após uma dividida. Segundo o coordenador médico Gustavo Caldeira, o trauma direto na região onde havia um calo ósseo formado pela consolidação da fratura anterior culminou em uma nova lesão completa. O jogador passará por um novo procedimento cirúrgico e deve ficar afastado por até 120 dias, impactando diretamente os planos do clube para o segundo semestre. Apesar do revés, o Vasco continua sendo referência na gestão de lesões no futebol brasileiro. A média baixa de atletas lesionados é resultado de um esforço conjunto entre o departamento médico, a preparação física e a comissão técnica. A implementação de rotinas de monitoramento constante, uso de tecnologia avançada para prevenir sobrecargas e a adoção de métodos modernos de recuperação têm sido fundamentais para minimizar o risco de lesões. Além disso, a chegada de Fernando Diniz trouxe uma abordagem mais estratégica em relação à carga de trabalho dos jogadores, evitando desgaste excessivo durante treinos e jogos. O cuidado humanizado também tem sido um diferencial no tratamento dos atletas. Após a nova lesão de Adson, o clube enviou uma equipe multidisciplinar, incluindo médico, psicólogo e coordenador do Player Care, para acompanhar o jogador nos exames iniciais. Essa postura demonstra que o Vasco não está preocupado apenas com a recuperação física, mas também com o bem-estar emocional dos atletas em momentos delicados. Para Adson, esse suporte será essencial para superar mais uma adversidade em sua carreira. Por outro lado, o revés com Adson levanta questões sobre a fragilidade de certas regiões do corpo após lesões anteriores. O caso do atacante reforça a necessidade de protocolos ainda mais rigorosos para atletas que estão retornando de períodos longos de afastamento. Embora o Vasco tenha demonstrado eficiência na prevenção de lesões, casos como o de Adson mostram que sempre há espaço para melhorias. Além disso, o baixo índice de lesões no Vasco contrasta com a realidade de outros clubes da Série A, onde problemas físicos frequentemente comprometem o desempenho das equipes. Esse diferencial pode ser um trunfo importante para o Gigante da Colina em um segundo semestre marcado por uma maratona de jogos. Com competições como o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, manter o elenco saudável será crucial para buscar resultados expressivos. Por fim, o índice positivo de lesões no Vasco é reflexo de um planejamento cuidadoso e de investimentos em estrutura e profissionais qualificados. No entanto, a nova lesão de Adson serve como um alerta para que o clube continue aprimorando suas práticas de prevenção e recuperação. Apesar do revés, o compromisso com a saúde e o bem-estar dos atletas permanece como uma prioridade absoluta para garantir que o time esteja preparado para enfrentar os desafios que virão. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro do Gigante da Colina? Como vê a maratona de jogos e viagens que o Vasco enfrentará nos próximos dias? Você acredita que o elenco está preparado para lidar com a altitude de Quito e a sequência intensa de partidas? Acha que o clube precisa de reforços imediatos para encarar essa reta decisiva? Já sobre Gabriel Pirani, será que o Vasco deve investir na contratação do meia? Qual é a sua opinião sobre a importância de reforços pedidos por Fernando Diniz? Acha que Pirani pode ser a peça que falta no meio-campo cruzmaltino para alavancar o time nas competições? E por fim, o que você pensa sobre a nova atmosfera no elenco destacada por Vegetti? O clima positivo pode ser o diferencial para o Vasco avançar nas competições? Além disso, como avalia a projeção otimista do atacante para o segundo semestre? Você acredita que o time está no caminho certo para conquistar títulos ou ainda ajustes a serem feitos? Agora, falando do índice de lesões no Vasco, qual é a sua avaliação sobre a gestão do departamento médico? Apesar do revés com Adson, o clube tem um dos menores índices de lesões na Série A. Isso é reflexo de um trabalho bem feito ou apenas sorte? Quais são suas expectativas para a recuperação do atacante e como vê o impacto dessa nova lesão no planejamento do time? Agora queremos saber a sua opinião.
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 4 notícias. Sua visão é fundamental para debatermos juntos o presente e o futuro do Vasco. Você está confiante com as decisões da diretoria ou acredita que o gigante da colina precisa de mudanças urgentes para voltar aos trilhos? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.